Olá, meu nome é Leandro Silvestrini, sou diretor executivo da Azumi DTVM e tenho a honra de receber aqui hoje a Natália Machado e a Amanda Martins, da securitizadora Canal. Nós vamos falar um pouquinho sobre produtos estruturados e o que elas fazem lá no escritório delas. Bem-vindas. Queria começar a falar um pouquinho sobre CRA. Né? Que vocês explicassem um pouquinho o crescimento desse produto no mercado e o quanto o Fiagro ajudou e está ajudando a estimular esse mercado. Bom, acho que esse período dos últimos 10 anos no mercado, a gente acompanhou realmente o crescimento cada vez maior do setor do agro no mercado de capitais. E aí vai um pouco além dos CRAs antigos, onde você tinha grandes nomes, né, levando as operações, operações mais estruturadas. Hoje você consegue ver, até por meio do Fiagro, os produtores de médio porte, produtores que saem de nomes internacionais, tendo acesso ao mercado de capitais, acesso que antes era bem mais restrito. Então hoje, assim, além dos fiagros de direitos creditórios, que já estão em estruturação, fiagros relacionados até a terras, né, até a investidores estrangeiros, e tudo isso impacta diretamente também no CRA. Né? A gente já tem notícia de alguns fiagros para investir em CRA, né, fiagros de papel, exemplo dos fundos imobiliários de papel. E a demanda pelo setor tem sido muito grande. Assim, a gente tem escutado bastante investidor procurando ativos relacionados ao agronegócio, investidores, pessoas físicas, investidores, gestoras que têm produtos específicos para isso. O mercado tem olhado bastante realmente para o agronegócio, a exemplo do que foi o setor imobiliário há 10 anos atrás. Inclusive o CRA, ele teve um crescimento muito alto no ano passado, mesmo com a pandemia. E a gente viu que a CVM instituiu o Fiagro há mais ou menos 2 meses atrás e já foram protocolados diversos pedidos de ofertas 400 na CVM para esse tipo de fundo. Então, a gente vê que a Faria Lima está investindo, né, no agronegócio muito fortemente. E na pandemia, os CRIs, apesar de terem diminuído um pouco, os CRAs aumentaram. Então, para nossa surpresa, o setor do agronegócio cresceu muito na pandemia também. E é um setor que tem margem, né, para crescer. Né? A gente está falando aí de 26% do PIB. Né? São quase 2 trilhões, né, que representa esse setor. E aí você fez até um paralelo com o setor imobiliário. Né? Você acha que vai mais do que o setor imobiliário no mesmo prazo, assim, mais ou menos? Eu acho que vai mais, mas vai numa janela de tempo um pouco mais longa, talvez. Né? Assim, a gente fala do setor imobiliário no tamanho que está hoje em dia, mas a gente há 10 anos atrás tinha 5% do PIB em setor imobiliário, né? Era algo realmente menor, se você for comparar com o México, com outros países que são parecidos. Então, acho que o acesso ao agronegócio, ao mercado de capitais vai crescer, vai continuar crescendo sempre mais. Tem dinheiro para isso, tem investidor buscando esse tipo de ativo, mas é um aprendizado ainda, né? O produtor do agro, nem sempre ele vai estar com um balanço auditado, nem sempre ele vai estar com algumas medidas de governança e de compliance que o mercado exige. E isso vem sendo construído, o mercado tem realmente se preocupado em fazer essa construção junto, em fazer esse ensinamento, e é tudo muito positivo. Né? Assim, certamente, quanto mais você traz o agronegócio ou até o imobiliário para o mercado de capitais e tira de funding público, tira de subsídios, a economia toda agradece, sem dúvida. Né? E você queria falar? Desculpa. Não, eu ia falar que a gente vê que os lastros também cresceram, por exemplo. Você vê o CBIL, né? Que antes... Você poderia falar um pouquinho do CBIL? Para o pessoal que não conhece. Aí. Sim, o CBIL são os créditos de carbono e algumas empresas e países têm a obrigação, né, de ter créditos de carbono e você pode vender isso e usar isso como hoje no mercado financeiro. E o CBIL, ele já foi utilizado como lastro para CRA, o que a gente não via no passado. Então, hoje você não vê mais só CPR, por exemplo, como lastro de CRA. Você tem uma infinidade de coisas e acho que é um dos motivos por ter crescido tanto. Agora, recentemente, parece que lançaram a CPR sustentável. Vocês chegaram a ver isso daí? A CPR verde, né? Saiu recentemente.
Eu ainda não tive notícia de operação sendo liquidada com a CPR Verde, mas o mercado já vem falando bastante, né? Acho que toda essa agenda ESG que tem acontecido vai beneficiar muito o agro. Antes, eu conversando com investidores, quando a gente fala de investidor estrangeiro, boa parte dos que eu já conversei sempre falam em produtos verdes, né, selos verdes, são os selos que muitas das vezes esse dinheiro que vem de fora quer comprar terra enfim, em trechos mais restritos do Brasil, o selo verde acaba ajudando muito a dar esse conforto para o investidor de fora. Né? Essa geração, os millennials, né, eles olham muito isso, eles querem investir em empresas sustentáveis. Hoje a gente vê os clientes de private, que são pessoas mais novas, que estão aí nos seus 35 até 40 e poucos anos, eles querem investir em coisas sustentáveis, coisas sociais. Então, acho que a cabeça do investidor também mudou e está voltada para esses ativos. Legal. A gente, só complementar até, a gente até teve conversa com algumas gestoras que já até nos perguntaram se a gente já nascer verde, já ia nascer com as certificações. A gente está realmente olhando porque é uma demanda do investidor, né? E no final do dia, assim, a securitizadora emite papel para o investidor, né? Então, é realmente algo que a gente tem pensado e olhado bastante. Eu verifiquei algumas emissões com selo verde e, de fato, capta-se muito mais rápido que as outras, né? A gente percebe isso. Voltando um pouquinho no assunto sobre o agricultor que não está preparado. A Canal, como que ela ajuda? Como que ela trabalharia em cima disso daí? A Canal, a gente tem, a nossa experiência veio do mercado de crédito, do mercado de banco, né? Assim, eu fui de bancos médios antes da securitizadora, fui de agente fiduciário também. Sempre trabalhei boa parte da minha vida com middle market, com esse empresário que está ali em fronteiras de crescimento e que precisa receber esse cuidado, né? O cuidado no sentido de auxiliá-lo, né? O que é uma governança, o que é a diretoria recomendada, o que é os procedimentos recomendados dentro da forma dele de trabalhar, como que a gente consegue trazer, assim, quando o produtor rural ele pega um crédito num Banco do Brasil, ele tem ali o contrato padrão, basicamente a obrigação dele, entre tantos outros covenants ali, é pagar, né, pagar na data do contrato. E quando você traz ele para o mercado de capitais, ele tem um CRA com 300 obrigações. Isso não é fácil de monitorar. Fora os players que participam da operação, né? Sim, fora os players, fora, às vezes, escritórios, talvez jurídicos, ou o próprio assessor de investimento. Toda a cadeia que participa de uma operação dessa é uma operação complexa, tem 5, 6 intermediários participando juntos, são todos gatekeepers, têm suas funções fiduciárias que precisam ser bem feitas e bem controladas. E isso é importante para justamente conseguir mostrar para ele que não é tão difícil assim acessar o mercado, mas a linguagem é importante, então não dá para meramente assinar um CRA dentro de uma sementeira, por exemplo, e dentro dessas obrigações todas que são criadas, você sair disparando cobrança sem explicar o contexto. Então, esse cuidado que a gente tem, que a gente gosta de ter, essa linguagem é acessível e fácil para o empreendedor, né, para o tomador do recurso, que no final do dia é quem vai movimentar o mercado de capitais, né? O investidor ele precisa de ativo e esse ativo vai ser gerado por esse produtor que hoje consegue acessar, que hoje consegue entender que um FIAGRO faz sentido, consegue entender que uma CPR junto com uma nota promissória pode fazer lastro para um CRA, consegue entender isso melhor. Acho que hoje quando você conversa com algum produtor rural e você fala sobre CPR, CDCA, não é uma sopa de letrinhas mais para eles. Eles entendem, eles sabem o que é, ele já está no dia a dia, dentro da cadeia dele, quando ele está num porte um pouco maior, fazer todo esse financiamento com os próprios revendedores, né, com a própria estrutura que ele carrega ali dentro. E os custos para estruturar uma operação dessa, eles vêm caindo conforme o tempo vem passando, talvez seja a questão da tecnologia que envolve, né, a facilidade que começaram a envolver, né, permear esses ativos. Me fala um pouquinho sobre os custos, assim, é muito custoso para o agricultor fazer um CRA, uma emissão? Não é custoso. Hoje,
cada vez, como você colocou, assim, cada vez mais o acesso ao mercado faz com que os documentos fiquem mais padronizados, que você consiga ter alguns ganhos dentro dessa interação, como, por exemplo, se você sempre tem o mesmo escritório assessorando a operação, se você está sempre com as mesmas securitizadoras, se você tenta ali de alguma forma ter uma recorrência nessa estrutura de emissão, os custos abaixam, né? A gente estava num evento agora que um dos pontos foi, olha, assim, as minutas estão cada vez mais padronizadas, então será que faz sentido, né, você ter um custo tão alto para estruturar um CRA? Não, não faz. A gente consegue já estruturar CRAs menores, né? E fica muito mais barato do que um financiamento com banco, né? Porque nós temos acesso desde o produtor rural até o investidor. Então, muitas pessoas chegam até nós, ou o investidor fala, tenho dinheiro na minha carteira, tenho dinheiro no caixa, eu preciso de alguém para investir. E nesse evento eles falaram para nós, olha, se você tiver uma minuta padronizada, eu preciso ter o melhor escritório de São Paulo? Não, dá para a gente ajudar, eu e a Natália também somos advogados, então facilita um pouco nossa interação com os investidores e com a outra ponta. E da nossa parte aqui, nós fazemos o serviço de agente fiduciário e custodiante, né? E os custos realmente caíram muito, né? Então a gente consegue ofertar um serviço de qualidade, né? E com uma diligência excelente. E foi o que a Natália falou, se você tiver os mesmos prestadores de serviço, você não vai ficar trocando minuta. Então, a Canal tem uma minuta já com vocês, então vai ser muito mais rápido e muito mais barato, né? Isso, perfeito. Falar um pouquinho de imobiliário, né? Por mais que está sendo o assunto do momento o agrário, o imobiliário continua forte, né? Como que vocês veem o mercado, esse setor para os próximos anos? O setor imobiliário como um todo, né, ele vem conseguindo cada vez mais acessar o mercado no sentido de, antes você tinha high grade, grandes nomes, né, que conseguiam fazer CRIs dentro até da própria estrutura, a própria construtora, incorporadora montava uma securitizadora e aquilo ali tudo ia crescendo junto, né? Isso acontecia muito antes. Agora você vê outros setores chegando no mercado de capitais. Aí a gente fala loteamento, multipropriedade, a gente tem visto BTS, né? BTS voltando bastante. Salesback também. Né? Também. Todos os tipos de lastro têm acontecido no mercado e têm conseguido ter espaço nos fundos. Boa parte dessa mudança certamente vem por conta dos fundos imobiliários, né? A gente tem bastante fundo imobiliário hoje em dia comparado a 10 anos atrás, fundos que têm uma gestão ativa, fundos que buscam bons ativos, que têm um portfólio ali de 40, 50 CRIs dentro da carteira e que tem, sei lá, 10, 15, 20 mil pessoas como investidores, pessoas físicas com tickets às vezes de R$1.000, né? O fundo imobiliário chegou no varejão. Assim, quando eu comecei no mercado no início dos anos 2000, a gente já fazia fundo imobiliário no CR2, mas era um fundo imobiliário para investidor de um private muito alto, que tomava o risco de incorporação de obra, era bem nichado, era uma coisa que você basicamente fazia ali a incorporação / construção dentro de um fundo para um investidor que botava ali acima de 5 milhões no mesmo ativo, né, no mesmo fundo. Hoje em dia não, você tem com R$1.000 você compra uma cota e fica ali fazendo o acompanhamento, né, de dividendos, de dividend yield, né, o acompanhamento do valor da cota, mudou, né, os fundos de papel mudaram bastante o acesso dessas empresas que antes tinham menos entrada no mercado para agora conseguirem fazer suas captações, né, que, assim, quando a gente pega loteamento, 5 anos atrás, o loteamento não conseguia pegar crédito em banco, né? Você tem ali algumas limitações de loteamento, de uso de solo, etc., que era mais difícil, que agora, no fundo de papel, tudo ficou muito mais simples. Com a taxa certa, com o investidor certo você consegue fazer essa alocação de forma rápida, né? A gente vê esses fundos com 150 milhões, 200 milhões saindo oferta e a alocação acontecendo em menos de um mês. É muito projeto sendo alocado muito rápido, né? Sim. E com a alta da inflação também os fundos estão pagando muito bem, os ativos tem muitos indexados ao IPCA, então os tem fundos... aluguéis, a maioria dos aluguéis é GPM, né? Eu vi bastante gente falando que teve que aditar os contratos porque as pessoas não estavam conseguindo honrar, né, o IGPM. Exatamente. Mas mesmo com o IPCA, o fundo deu uma rentabilidade muito boa.
Então, os gestores estão com dinheiro sobrando aí para alocar em CRI. É até um ponto dos fundos, né? Assim, há 10 anos atrás, quando eu estava no meu começo de Pentágono, quando a gente falava de um CRI high yield, a gente tinha, de 200 CRIs na carteira, eu tinha um high yield. Né? Hoje em dia você tem fundos específicos para high yield, para fazer 40, 50 operações, para pegar multipropriedade em locais antes não acessados, né, que saem desse eixo sudeste, que saem desse eixo que antes a Faria Lima trabalhava mais. Então, realmente se vê que o acesso aumentou. E o acesso aumentou porque tem mais funding, tem mais estrutura, tem mais controle, tem mais securitizadoras. Se você for pegar o ranking de securitizadora de 2005, 2004, eram 3 ou 4. Agora você tem muitas, né, com serviços diferentes, com propostas diferentes. Então, quanto mais você aumenta os prestadores de serviços intermediários que estão nessa cadeia e cobra, né, controles, cobra sistema, cobra tecnologia, muda muito a forma de controle. Muda Traz mais segurança? Sim, exatamente. O nível, eu vou falar como investidor agora, o nível de segurança desses ativos, como que funciona? Vocês fazem um rating ou vocês alienam imóveis? Como que vocês blindam o investidor, protege o investidor com relação a isso? A gente olha bem as garantias, né? A gente analisa as garantias, alguns têm rating, então a gente analisa primeiro, vê se vai dar para executar, se não vai. Então, esse é a forma que a gente blinda o investidor. Garantias, a carteira de recebíveis, se for um tipo de projeto imobiliário que tenha recebível, como é essa performance no tempo, como que é todo esse fluxo financeiro, seja ele por garantia, seja ele até por quem está ligado, né, quem são esses empreendedores, qual o histórico deles, o que eles já fizeram no mercado. O mercado ele realmente olha o todo. E aí, independentemente de ser um high grade ou um high yield, assim, a gente já viu cases de high grade darem default de forma expressiva. Assim, a gente teve 2 ou 3 casos agora acabando de sair de RJ, a RJ sofrida, né, traumática ali nesse processo, e a gente tem casos de high yield, super high yield, que sempre performaram. Então, eu digo que o controle é o mais importante. Assim, se você tem uma carteira bem controlada, uma securitizadora que realmente acompanha ali o patrimônio separado, acompanha todo o fluxo diariamente do que passa na conta, o agente fiduciário que também é ativo, que está ali cobrando, está ali efetivamente preocupado com a adimplência da carteira, das garantias, fundo de reserva, fundo de obra, todo esse processo, assim, é muito mais seguro, né? O investidor ele vai estar seguro. O investidor que antes comprava um CRI na pessoa física e aí quando entrava algum tipo de inadimplemento entrava um pouco em pânico, hoje ele dentro de um fundo de papel ele está totalmente pulverizado. Ele tem 50 CRIs que ele investe com um valor pequenininho. Não é mais aquele valor do investidor qualificado ou do profissional. E algo que a gente fez na Canal foi, até que a gente estava falando nos bastidores, investir em tecnologia para controle, porque a gente via que dava muito problema de, às vezes, um boleto venceu ou não recebeu o pagamento, a securitizadora não viu, passou 3 meses, ninguém viu, dá problema na carteira. Então, a gente já nasceu com um sistema para ter todos os controles, também cálculo de IPU, todas as informações e controles importantes para o investidor, né? Transparência também. A gente viveu as pontas opostas da securitizadora antes, né? Então assim, sabe onde o calo dói em cada ponto. Exato. Assim, eu tive quase 500 CRIs como agente fiduciário. A gente chegou a 90% de market share, um trabalho enorme de controle, e a Amanda também na administração de fundo, na outra ponta ali também. Administração e gestão de fundos, então a gente fala que a gente traumatizou, que a gente não quer nascer sem controle, então a gente investiu mesmo assim, em tecnologia e controles para não ter mais dor de cabeça. Sim. Nesse sentido. Bacana. Fora CRI, fora CRA, vocês também fazem debêntures também. Sim. É uma forma ótima, excelente, dependendo do caso, de se captar dinheiro, né, no mercado, né? Sim, olhando até pelo aspecto da debênture financeira, assim, tem operações menores que, se você for carregar por meio de um FDIC, acaba ficando muito caro. A gente sempre fala, né, um fundo abaixo de 10 milhões, ele não se sustenta. Sim, fica muito caro, né? Você tem prestadores de serviço, taxa CVM, diversos custos que oneram a operação. Quando a gente fala de uma debênture financeira, eu só tenho uma SPE, que é uma securitizadora feita especificamente para isso. Então, a gente tem a nossa securitizadora que faz CRI e CRA com patrimônio separado e cada projeto de debênture financeira vai ter uma securitizadora de crédito específica para ele.
E dentro desse projeto a gente tem todos os custos de auditoria, os custos de contabilidade, mas dentro de uma estrutura que tem escala. E aí, toda estrutura de escala, você tem custos de transação que são reduzidos, que são mais otimizados. Dentro de uma debênture financeira eu consigo trabalhar créditos mercantis, distressed, ativos inadimplentes, né? Tudo isso a gente consegue trazer operações menores, faseadas, eventualmente até futuramente a carteira ganhando corpo, ganhando tamanho, isso pode migrar para um FDIC, faz todo sentido. É muito isso que a gente tem olhado em debênture principalmente. Assim, claro, chega para a gente empreendedor, empresário, né, que tem interesse em captar e às vezes o que ele quer captar, o que ele precisa captar é abaixo de um valor que não cria no CRA, fica caro. Então, nesse caso, a gente consegue pensar numa debênture, seja ela pública, seja privada, uma CCB, a CCB imobiliária acaba ficando sem IOF, dependendo da situação. Uma nota promissória, a gente recentemente ouviu até uma demanda de uma limitada, né? A gente falou, olha, posso fazer uma nota promissória até privada, já existiu no mercado. Assim, a gente já acabou, até pela nossa experiência, a gente já trabalhou em todos os tipos de produtos, do privado ao large corporate super grande, né? Então, é fácil de encaixar. É uma questão realmente daquela conversa do empresário, né? Saber ouvir, saber explicar, saber tornar a linguagem, essa linguagem do mercado simples e acessível para ele. Perfeito. Ou seja, né, o investidor ele não precisa conhecer todas as normas, leis e regras que regem o nosso mercado, né? Vocês estão aqui exatamente para facilitar essa comunicação, né? Por isso que também acho muito legal o investimento via fundo, né? Porque aí você não precisa ficar olhando o mercado inteiro, você não precisa ser expert, é só você confiar no seu administrador e no seu gestor e fica mais tranquilo. Exatamente. Tem várias instituições, né, que compõem tanto uma emissão quanto um fundo de investimento. Sim. Que servem justamente para ajudá-los, né? Queria agradecer a participação de vocês, dizer que nossa parceria está firme e forte. Vou convidá-las para a próxima aí, tá bom? Obrigado. Obrigada. A gente que agradece. Obrigado.